Algo como qualidade ou facilidade em executar algo que seria difícil ou até impossível para a maioria. No futebol, de vez em quando, aparecem essas raridades. Pelo brilho no olhar e sorriso no que faz, você sabe que essas pessoas são diferentes e que em qualquer momento esses seres podem nos surpreender, nos forçando a sentar e assistir o show que eles podem nos proporcionar. Robson de Souza, mais conhecido como Robinho. Nasceu em São Vicente no dia 25 de janeiro de 1984. Venha comigo e veja todos os detalhes da carreira do craque brasileiro. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o nosso canal crescer. Muito obrigado desde já. Robson de Souza, em sua infância, gostava muito de brincar de futebol. Ele chamou a atenção de um olheiro do clube de futsal lá em Beira-Mar, na Baixada Santista. O técnico fez o convite para o jogador fazer um teste na escolinha de futsal, e a família do Robinho aceitou o convite. Robinho, ainda muito novo, já era craque no futsal, desenvolveu mais ainda suas habilidades na escolinha. Alguns anos depois, Robinho deixou o Beira-Mar, em São Vicente, e mudou-se para outra escolinha, onde continuou a se destacar com extrema habilidade. Logo depois, viu uma oportunidade na escolinha de futsal do Santos. Em 1996, depois de jogar futsal pelo Santos por um ano, Robinho entrou na peneira para entrar no futebol de campo infantil do Santos e foi aprovado. O jogador então mudou-se para os gramados da Vila Belmiro, e este foi o início de uma grande carreira no futebol brasileiro. A estreia de Robinho foi contra o antigo rival Corinthians, e o Santos venceu por 3-1. Robinho tornou-se profissional pelo Santos no torneio Rio-São Paulo em 2002, e o torneio seguinte ele ajudou a levar o Santos no título brasileiro com o companheiro de equipe Diego, encerrando a cerca de 18 anos do Santos sem ganhar uma competição. A última vez que o Santos tinha ganhado um torneio era no Campeonato Paulista, em 1984. Depois de uma temporada de 2023 mais fraca do que o esperado, Robinho explodiu em 2004, marcando 21 gols em 36 partidas no Campeonato Brasileiro. Robinho também ajudou o Santos a chegar na final da Taça da Libertadores, em 2003, que perderam para o Boca Juniors na final. Robinho fez seu nome pelo Santos e ficou conhecido mundialmente, até que o Real Madrid se propôs a comprar o jovem atacante do Santos. Essa entrevista coletiva foi um grande apelo do jogador Robinho ao presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para que ele não impeça a sua ida ao Real Madrid. É difícil para mim falar que eu não quero mais jogar no Santos, jogar no clube que me revelou, jogar no clube que me ajudou a conquistar várias coisas maravilhosas, me ajudou a conquistar o meu objetivo, que é de estar na seleção brasileira. Em outubro de 2004, tive uma conversa com o presidente, eu não, meu pai junto com o meu representante, e tinham duas propostas, muito boas para mim, financeiramente, do Benfica e do PSV. Para ele me liberar do Santos, ele queria me liberar depois da Libertadores, e que tivesse 10 milhões livre para o Santos, E hoje a proposta é muito maior do que os 10 milhões que ele pediu, e está havendo um mal entendido, Espero que isso aí possa se resolver o mais rápido possível. Quero sair do Santos agora, dando retorno para o clube que o clube merece. Mas se isso não for, se for a vontade do presidente que eu saia em 2008 sem dar retorno nenhum para o Santos, infelizmente eu vou ter que fazer. Se eu voltar a jogar pelo Santos agora e não sair agora para ir para o Real Madrid, eu pretendo ficar até o término do meu contrato. Pretende ou vai ficar? Não, vou ficar. Em 30 de julho de 2005, ele assinou o contrato de 5 anos com o Real Madrid, após uma transferência polêmica. Ele marcou seu primeiro gol pelo clube merengue em 22 de setembro, em uma vitória por 3-1 contra o Athletic Bilbao, na La Liga. O atacante voltou a marcar outro gol em 29 de outubro na vitória por 2-1 sobre o Betis. Na temporada 2006 a 2007, atuou sob o comando do técnico Fábio Capello. Embora tenha sido substituído algumas vezes devido à dura competição de ataque, ajudou o time a vencer a La Liga em 2006 a 2007, 2007 a 2008. Na chegada do novo técnico alemão, ele assumiu o campeonato em definitivo e foi um dos principais responsáveis dos bons momentos da equipe. Logo depois, o atacante Robinho entrou em conflito com o novo técnico alemão. Assim, o jogador tentou deixar o Real Madrid para ingressar no Chelsea. Ele conseguiu organizar uma conferência de imprensa para expressar publicamente o seu desejo de deixar o clube espanhol para começar a trabalhar no clube londrino. No entanto, acabou por se mudar para outro clube inglês.
Robinho, que havia se destacado no cenário nacional, foi convocado para a seleção brasileira em julho de 2003. A princípio não teve oportunidade como titular, mas 2 anos depois ele formou parceria de ataque com Adriano na Copa das Confederações de 2005 e participou de uma excelente campanha do Brasil. Com isso, foi um dos 23 convocados pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a Copa do Mundo de Futebol de 2006. Na partida realizada na Alemanha, Robinho foi reserva do Ronaldo e Adriano. Em sua estreia pelo Brasil contra a Croácia, ele substituiu o Ronaldo aos 2 minutos do segundo tempo e jogou a sua primeira partida na Copa do Mundo. Partiu Cafu, ainda Robinho, arriscou, bateu cruzado para Robinho, pra cima deles, Robinho, vai embora, só para experimentar, falta nele. E vem cartão aí, Arnaldo. Outro cartão. Benito Arjundia. No terceiro jogo na fase de grupo, frente ao Japão, Robinho foi titular, já que Parreira pretendia evitar desgaste físico dos atletas e também evitar o risco que os titulares tomassem cartões até o final da fase de grupo. Consequentemente, Robinho jogou bem na vitória por 4-1 em cima do Japão. O atacante também contribuiu na partida contra a Austrália e a França, entretanto, aos 27 e 34 minutos do segundo tempo. Nessa Copa do Mundo, o Brasil perdeu para a França por 1-0. Apesar da seleção ser quase a mesma do Penta, eles não conseguiram performar da mesma maneira. No final da temporada 2006-2007 da La Liga, o técnico Dunga convoca Robinho para participar da Copa América. Com a ausência do Kaká e Ronaldinho Gaúcho, o atacante do Real Madrid se tornou a maior estrela do time. No primeiro jogo, o Brasil perdeu por 2-0 para o México. Na partida seguinte, onde o Brasil já era subestimado, Robinho marcou 3 gols na vitória por 3-0 sobre o Chile, para iniciar uma bela campanha. Ao final da competição, quando o Brasil derrota a Argentina por 3-0, o atacante recebeu 2 prêmios, o de mais produtivo com 6 gols e o melhor jogador da Copa América. Robinho teria assinado um novo contrato com o Manchester City em 1 de setembro de 2008, por 40 milhões de euros. Logo na sua estreia, ele marcou um gol com uma bela cobrança de falta contra o Chelsea, mas não conseguiu evitar a derrota por 3-1. Nos jogos seguintes, Robinho se destacou ainda mais e foi um dos principais artilheiros da Premier League, marcando 14 gols e foi um dos pilares principais do Manchester City na temporada 2008 e 2009. Porém, com a chegada do novo técnico Roberto Mancini, Robinho apresentou uma queda perceptível no desempenho, caindo da equipe titular. Só que Robinho queria recuperar o seu bom futebol, então ele foi emprestado para o clube que o revelou em agosto de 2010. No dia 28 de janeiro de 2010, Robinho foi emprestado ao Santos, clube que apresentou o futebol. O jogador estava insatisfeito no Manchester City, onde não garantiu vaga na equipe como titular e foi constantemente substituído nas partidas. Ele teve proposta do São Paulo e do Benfica, mas preferiu voltar ao Santos e tentar a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2010. O clássico conhecido como sanção pelo Campeonato Paulista, que estava empatado em 1-1, Robinho entrou no segundo tempo da partida e fez o gol da vitória do Santos. A segunda passagem pelo Santos foi vitoriosa e rendeu 2 títulos, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. A última partida nesse período foi justamente a final da Copa do Brasil contra o Vitória, no dia 4 de agosto de 2010. Apesar de perder por 2-1 em Salvador, o Santos foi campeão do torneio ao vencer o jogo na ida por 2-0. Ao acabar o tempo de empréstimo ao Santos, Robinho voltou para o City. Na Copa do Mundo de 2010, o Brasil venceu a Coreia do Norte por 2-1 no primeiro jogo na fase de grupo. No segundo jogo, o Brasil vence por 3-1 a Costa do Marfim. No terceiro jogo, a seleção empata com Portugal em 0-0. Nas oitavas de finais, o Brasil vence o Chile por 3-0. O terceiro gol foi de Robinho. Nas quartas de finais, o Robinho faz seu segundo gol pela Copa do Mundo. Só que o Brasil acaba sendo eliminado pela Holanda. Sem espaço disponível após o retorno ao Manchester City, Robinho assinou o contrato de 4 anos com o Milan em 31 de agosto de 2010, custando ao clube italiano 18 milhões, menos da metade do valor que o Manchester City pagou pelo jogador 2 anos antes. Robinho ganhou a camisa 70 do clube italiano, já que a 7 já era de outro brasileiro, Alexandre Pato. Robinho marcou seu primeiro gol pelo time italiano na vitória por 3-1 sobre o Chievo, após a assistência de Ronaldinho Gaúcho.
Além disso, este jogo foi assistido pelo técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. Robinho também esteve em campo na conquista do campeonato italiano. Em setembro de 2012, o São Paulo iniciou negociações com o jogador para substituir o meio-campista Lucas Moura, já que foi vendido para o Paris Saint-Germain. No entanto, as negociações não avançaram, porque o jogador não queria ir para um dos maiores rivais do clube que o revelou. Apesar dos rumores que o atacante jogaria em outros clubes brasileiros, o presidente da Itália admitiu que seu objetivo era manter Robinho na Itália, dada a sua importância em campo e nos vestiários. Só que o Robinho tinha um plano em mente. A ideia era voltar para o Brasil com o objetivo de dar visibilidade ao técnico da seleção brasileira e sonhar com uma vaga para a Copa do Mundo de 2014, que seria aqui no Brasil. Com isso, ele atraiu ainda mais o interesse dos clubes brasileiros, e o Santos foi o primeiro a fazer a proposta concreta para o jogador. No entanto, o Milan rejeitou as negociações. Em novembro, Robinho chegou a anunciar que queria jogar pelo Flamengo. Ao saber disso, o clube carioca enviou um dos seus agentes para a Itália para iniciar negociações com o jogador. Porém, para a surpresa dos dirigentes e do clube, o atacante não demonstrou interesse nas negociações devido aos valores. Como as negociações não foram concluídas, Robinho continuou no clube italiano. No dia 5 de julho, na apresentação do novo patrocínio do Milan, o presidente do clube, Adriano Galliani, confirmou a possível saída do atacante brasileiro. Segundo o técnico italiano, ele enviou uma proposta final para o Santos, avisando que o jogador já tinha aceitado o corte salarial. Robinho ficou de fora da Copa do Mundo de 2014. Apesar de ter participado dos amistosos finais antes de iniciar o torneio, um dos motivos pelo qual ficou de fora dos 23 atletas que iniciaram o Mundial foi o fato de estar no banco do Milan e não ter apresentado seu futebol naquele momento. No dia 5 de agosto de 2014, após várias negociações, enfim anunciado oficialmente o retorno de Robinho ao Santos, com o atacante assinado por empréstimo novamente. Reestreou pelo Peixe jogando na Vila Belmiro, diante o rival Corinthians, mas acabou sendo derrotado por 1-0 na partida válida pelo Campeonato Brasileiro. No dia 1 de outubro, Robinho passou a marcar 100 gols pelo Santos, após marcar 2 vezes diante do Botafogo, em uma partida válida pela Copa do Brasil. Assim chegou a marcar 101 gols pelo Peixe. Em 2015, com a saída de Edu Dracena para o Corinthians, Robinho voltou a ser capitão do Santos. Contra a Portuguesa, em uma partida válida pelo Campeonato Paulista, marcou 2 vezes e se tornou o segundo maior artilheiro da história santista, depois da era Pelé, superando Serginho Chulapa. Em março, sagrou-se campeão paulista, após vencer o Palmeiras nos pênaltis. O título foi algo inédito para o Robinho, pois pela primeira vez consagrou-se campeão na Vila Belmiro. O seu contrato terminou em 30 de julho de 2015 e o jogador recebeu proposta do exterior e preferiu não renovar o seu contrato com o Peixe. Em 16 de julho de 2015, Robinho concordou em fazer parte do elenco de um time chinês por um contrato de 6 meses. A sua passagem pelo clube não foi das melhores, passou a maior parte dos 6 meses no banco. O ex-jogador do Santos nem chegou a ser inscrito no time chinês na Liga dos Campeões Asiáticos, por causa da limitação de números estrangeiros. Robinho não passou de um figurante no clube. O atacante participou de apenas 9 partidas e marcou 3 gols. Em 11 de fevereiro de 2016, o presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, anunciou a contratação de Robinho via Twitter. O jogador assinou um contrato de 2 anos com o Galo, sendo parte do seu salário financiado pela Dream Road, fornecedores de equipamento esportivo do clube naquela época. Ele fez a sua estreia na partida da Libertadores pelo Equador contra o Independiente Del Valle. Em seu terceiro jogo, ele marcou um hat-trick na vitória por 4-1 sobre o Tombense pelo Campeonato Mineiro. Robinho marcou outro hat-trick no dia 2 de abril, na vitória em cima do Vila Nova, por 7-2 no estádio do Mineirão. A sua excelente temporada de estreia foi coroada com a camisa do Galo. Foi premiado com a bola de ouro e foi selecionado o atacante do Brasileirão 2016. O jogador também terminou a temporada como o maior artilheiro do Brasil com 25 gols. Em 13 de abril de 2017, Robinho marcou o primeiro gol na vitória do Atlético por 5-1 sobre o Sport Bilbao, tornando-se o artilheiro brasileiro com mais gols nas Libertadores. Foi o 16º dele, igualando Zico e Jardel, também com 16 gols na competição continental. Na final do Campeonato Mineiro de 2017, o atacante teve um bom desempenho e marcou o primeiro gol para abrir a vitória do Atlético por 2-1 sobre o ex-rival Cruzeiro, dando ao Galo o seu título estadual. No dia 31 de dezembro de 2007, com o fim do seu contrato e sem chegar a um acordo para uma renovação, Robinho deixou o Atlético.
No total, disputou 109 partidas e marcou 38 gols pelo clube. Em 22 de janeiro de 2018, ele assinou um contrato de uma temporada e meia com o clube turco. Ele venceu a Superliga 2019-2020 com a equipe, o primeiro título da elite da história do clube. Robinho, em todo o seu período no time turco, em 34 partidas, ele foi 30 titular e fez 12 gols. Em 7 de agosto de 2020, o contrato de Robinho não foi renovado e ele estava livre para o mercado. Na quarta passagem pelo Peixe, Robinho ganhou a camisa 7 favorita, presente então do proprietário Carlos Chances. A proclamação teve um impacto negativo em várias áreas devido ao caso do estupro do Robinho lá na Itália. Os patrocinadores do Santos ameaçaram deixar o clube se o contrato fosse mantido. No dia 16 de outubro, 6 dias após o acontecido, o Santos anunciou o fim do contrato do Robinho. No dia 4 de julho de 2022, aos 38 anos, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. Embora o Robinho não teve uma carreira que todos nós brasileiros esperava, ele era um jogador de grande talento, que fazia diferença por onde passava. Robinho não é o primeiro nem o último craque brasileiro, pois afinal, o Brasil é uma fábrica de estrelas.